Bem-vindo ao meu programa, onde o que estou fazendo é verificar os níveis de açúcar em vegetais, principalmente uma ou duas raízes, como a groselha preta. Então eu tenho 2 dispositivos, refratômetro portátil e um dispositivo digital aqui que não funciona tão bem. Eu encontrei em níveis baixos, então eu uso isso como um backup de uma forma ou de outra. Eu tenho feito isso bastante recentemente e fiquei confiante com o que tenho aqui para verificar, e acho que você vai se surpreender com alguns dos níveis que precisamos para extrair algo de tudo que você pode ver aqui. Alguns são mais fáceis que outros. Vamos começar por um fácil. Tomates. Uso um espremedor de alho para obter o suco, é bem prático. Esses são chamados esmagados de rosa, quase cabem inteiros lá. Na verdade, pode ser bastante divertido, né? São tomates cereja do pequeno jardim. Com esse dispositivo, né? Você coloca o suco lá dentro para que ele saia por aqui. Isso é mais fácil com cenouras e beterrabas, mas como verá, não é tão simples obter suco suficiente. Idealmente, seria mais ou menos preenchendo isso. Isso é mais que suficiente e... Então, ligue agora, está funcionando. Está em 0. A leitura demora um pouco, então enquanto isso eu poderia estar colocando um pouco de suco aqui. Você só precisa de o suficiente. Você cobre a superfície, pressiona e observa através dela. E, legal, isso é cerca de 10 tijolos. 10 açúcar nesse tomate cultivado ao ar livre. E veja só a leitura aqui, 9,3. Então, bem comparável. Quero dizer, este aqui, na verdade, se eu olhar bem de perto. Sim, para ser justo, vejo 9,5 ao olhar mais. Por isso, este é um pouco vago. Você não obtém um mais azul e depois branco, com um ponto de corte borrado na leitura, entre 9 e 10, mais para 10, diria 9,6. Que bom ouvir isso. Temos correspondência, e então eu apenas dou uma pequena lavada em cada dispositivo entre as leituras. Vou trabalhar com todos esses vegetais. E vamos editar isso para que você não tenha que passar pelo longo processo de fazer isso. Isso é bom demais para ser desperdiçado. A seguir, estou cultivando um tomate em um vaso na estufa. O que eu notei antes é que tomates em recipientes podem ser mais doces que os de solo, então vamos conferir. É chamado de mascótica da Polônia, uma variedade realmente boa para facilidade de cultivo em um vaso, né? Você pode ver como ele se espalha pelo lado, e eu vou mantê-lo nesse mesmo vaso durante todo o verão. Sim, eles correspondem bem, na verdade 7,5, 7,5. Eu só vou beber isso. Eu pensei, sim, é bastante ácido, na verdade. Então eu estava esperando que o do recipiente fosse mais... Quero dizer, você poderia perguntar por que se dar ao trabalho de fazer isso. Você sabe, nós podemos perceber a doçura apenas comendo as coisas. Isso é verdade e às vezes útil. Vamos perceber em breve. Ao provarmos outros vegetais, diversos sabores podem complementar ou mascarar a doçura. E então nem sempre estamos cientes de quão doce algo é. Novamente, há coisas na internet dizendo que todos os vegetais devem ser tijolos 12 ou mais. Caso contrário, eles estarão nutricionalmente privados e as pragas vão comê-los. Eu não consigo resolver isso. Minhas leituras nunca chegam a esse nível, como você vê. Até um tomate cereja que parece doce, não é? E não é nada disso. Então eu acho que essa é uma maneira muito simplista de olhar para isso. É interessante, eu sei que alguns de vocês comentarão mais a dizer sobre isso, e é um assunto a explorar. Brix é, pelo que eu sei, mais usado por cervejeiros, por exemplo, que querem saber o potencial alcoólico que surge com o açúcar nas uvas para o vinho e açúcar. E malte para cervejas similares tem outros usos, principalmente para processar frutas e afins.
Mas eu também usei aqui comparando cenouras com e sem escavação. Pensei que talvez isso mostrasse alguma diferença. Não mostrou nada em termos de diferenças, então nem sempre é mais fácil. Eu apenas não acho que seja uma ferramenta nutricional completa, mas apenas açúcar. As cenouras não funcionaram, preciso de outro jeito de extrair o suco. Então isso está funcionando. Esmagando, passe a cenoura por uma peneira fina e sairá suco. Acredito que isso aconteceu porque regamos pouco as cenouras em uma primavera e verão muito secos. Elas foram semeadas em 24 de abril e quase não pegaram chuva durante o crescimento. Isso pode deixá-las mais doces, mas também muito secas. Espero que haja suco suficiente aqui. Ah, sim, ok, isso é interessante. Pelo que vale, eu estou esperando cerca de 8, é o que normalmente obtemos para cenouras, é bastante constante. E a variedade não é, Mila, uma boa cenoura precoce. Oh, é mais alto, é mais alto. Está por volta de 10,5, eu acho. Vamos ver o que este diz. Disse 9,9, vou tentar. Uau, quero dizer, não é apenas a doçura, é o sabor de uma cenoura orgânica sem escavação, tem tanta coisa aí. Eu diria que é nutricionalmente muito rica. O Brix de 9,9, que para uma cenoura é bastante alto, é uma indicação disso. Mas você sabe, como eu disse, né, não te dá na imagem completa, né? Mas sim, uau, essa é a maior leitura que já obtive, né, para uma cenoura, né? Tenho feito isso há um tempo agora, isso é divertido e faz uma bagunça. A mancha de beterraba não dura, parece forte, mas sai rápido da tábua. O que você acha disso? Queria poder fazer perguntas e respostas ao vivo aqui, mas não posso. Acho que vamos descobrir que essa beterraba tem um número bastante alto, normalmente é, e eu diria que com a beterraba, você sabe, o sabor forte disfarça a doçura. É uma beterraba bem terrosa, variedade Boston multissemeada. Havia mais de 6 no torrão, todos grandes, e há preocupação de que exemplares grandes fiquem lenhosos, pois existem até o dobro deste tamanho. No entanto, sempre achei que são macias. E os anéis que você pode ver ali são anéis lunares. A beterraba reflete as fases da lua. À medida que cresce, lua nova, lua cheia. Lua nova, lua cheia foi plantada 1º de abril. Estamos agora 18 de julho. Então, se você contar esses anéis, você verá que corresponde a quantas luas eu serei. E você também vai ver, comparado à cenoura, o suco de beterraba sai muito mais facilmente. Você poderia ter um bom jogo assim, esguichando pessoas. Sim, lindo. Aqui vamos nós, então. Sim, eu provavelmente tenho o suficiente para fazer este também. Oh, talvez não, eu estou saindo lá. Ah, interessante. Deve ser cerca de 10,5, eu acho. Oh, uau! Olha isso! 13,8, deixe-me conferir de novo. Não tenho certeza que a mancha da beterraba afeta um pouco porque não há separação clara entre azul e branco. O branco fica vermelho. Acho que pareceu muito doce, como eu falava da cenoura. O clima aumentou a doçura porque mal regamos essa beterraba. Sim, você pode ver, sem cavar, eu diria.
Fantástica conservação de umidade. 13,9, vale a pena tentar. Ainda mantém o sabor terroso, levemente ácido e tanino, com retrogosto, então não seria consumido apenas pelo prazer do doce. Mas tenho certeza de que é um suco super saudável, eu sei que é para consumir. Está realmente manchado. Minhas calças estão assim, mas estou confiante de que isso vai sair. Agora vamos para o melão. Conto mais sobre eles ao preparar o suco. Temos 2 melões charentais cantaloupe da mesma exibição, ambos do Politongo. Este é de uma planta cujas folhas morreram nas últimas 24 horas, mas já havia amadurecido. Pelas rachaduras no talo, vê-se que o melão está maduro. O outro é de uma planta vizinha, com folhas ainda saudáveis, e quero ver se isso faz diferença. Estou confiante de que consigo extrair suco suficiente. Que ops, talvez não seja tão fácil. Estou tentando economizar na lavagem, sendo um pouco preguiçoso, acho que vou precisar usar o dispositivo. Este parece ter 6,5, né? O que não é alto para um melão. Ah, e este está dizendo 4,9. Deixe-me apenas verificar isso. Oh, eu resisto por 6,5, até 7. Notei que este dispositivo, como disse, é mais confiável para frutas. Conforme diminuímos, as leituras ficam menos confiáveis, mas não digo que estejam erradas. Porque é realmente bem doce. Comparando com a Carly que está filmando, nós dois achamos que o próximo que vou testar é mais doce. Vamos ver. Este aqui um pouco mais que para mim está dando, na verdade, cerca de 8, 4,7. 4,7, bem, eu me pergunto o que é isso? Então isso está dizendo que o melão mais maduro, que é este, é um pouco menos doce, provavelmente não está certo. Provavelmente não está certo aí. É por isso que estou feliz em ter 2 dispositivos, então 2 leituras diferentes. O digital, como eu disse, se destaca com doce. E é isso que esperamos ver, espero, nas próximas 2 amostras, particularmente a segunda das 2 que vou fazer. Aqui estou verificando uma cebola, é uma cebola branca que é na verdade o bulbo que você obtém se não colher suas cebolas de salada. E elas crescem, esses bulbos brancos, e as cebolas sempre me parecem bastante doces, então estou intrigado, ainda não testei uma dessas, então vamos ver. Ok, isso é cerca de 14 neste aqui, eu esperaria mais correspondência aqui. Número piscando, sim, 12,6. Para mim, 12,6 parece maior. Sim, até mais de 14. Bem, você poderia pegar uma média de 13,5 para a cebola. Isso é comparável à beterraba em doçura. Isso é comparável a uma maçã bem doce. Eu fiz isso com maçãs quando estão totalmente na temporada. E uma leitura comum é 15 para uma maçã doce. Uma cebola tem quase a mesma doçura de uma maçã. Você a comeria como tal? Em doçura poderia, mas os sabores sulfurosos tornam-na menos saborosa. Essa é a beleza de cozinhar cebolas. Eu acho, sabe, elas cozinham tão bem que a doçura realmente se destaca. E isso também ficará aparente, tenho quase certeza, no próximo que vamos verificar.
Estamos testando alho. Quão doce é o alho? Na verdade, né, é difícil dizer por causa dos outros sabores fortes. Então este é o alho colhido cerca de 6 semanas atrás. E ele secou e agora pode ser armazenado até o inverno. Não sei como os níveis de açúcar mudam no inverno, por isso estou testando após a colheita. Sabe, isso está menos suculento do que quando fizemos isso antes. Consideravelmente menos suculento. Vou passar isso na peneira sobre a xícara. Isso foi muito mais difícil do que eu esperava. Não sei porquê, talvez seja um sinal de como o alho seca à medida que envelhece, portanto, fica mais concentrado. E o que notei foi como... Você pode quase ver o quão viscoso isso é. O quão pegajoso. Sim, é uma leitura alta. A viscosidade, eu sempre notei que ao descascar alho, ele gruda nos seus dedos, é açúcar. Fora da escala, este vai até 35, nem estou conseguindo uma leitura. Então, o que será? É um número muito alto, uma loucura. 38,7. Isso é suco de alho. Então, aí está. Se você quer sua bebida açucarada, suco de alho, a cebola, a propósito. A 30,5 não é agradável de beber. Isso. Bem, eu deveria guardar isso para cozinhar ou algo assim. Na verdade, vou colocar de volta lá. Mas não é algo que eu escolheria para beber por prazer. Mas tem tanto açúcar no alho. Então, quando você cozinha, tem açúcares fantásticos ali. É uma maneira realmente agradável de comê-lo, porque isso suaviza o ácido salicílico. Acho que é isso. Seja lá o que for no alho, que o torna tão pungente. Então não tínhamos o suficiente aqui para testar. Eu acabei de ir e pegar um pepino para adicionar, porque isso fará um contraste interessante com o alho e o melão. Um melão, você poderia dizer, não é como um pepino super maduro? Se você colher melões antes de maduros, especialmente em outubro, eles acabam com gosto de pepino. Eu acho... Então aqui temos um pepino de verão muito suculento, como você pode ver, são ótimos vegetais para fazer suco, na verdade. Vamos ver, com certeza não estou esperando uma alta leitura aqui. Esse dispositivo está explodindo. Okay. Por algum motivo isso não funciona. Vou fazer este aqui. Particularmente, na verdade, já que acredito que será uma leitura bastante baixa. Provavelmente é por isso que eu não queria fazer. Aproximadamente 2,5? Digo aproximadamente porque a linha não é tão precisa aqui, mas está entre 2 e 3. Se eu arriscar, seria uns 2,6. Esse é o seu pepino, então bem menos doce que cenoura, beterraba, cebola, tomate. O tomate, no entanto, foi a segunda coisa menos doce que testamos. E para colocar o pepino em uma luz um pouco melhor, acho que seria realmente interessante agora verificar a alface. Alguma variedade de alface bataviana, de Saragossa, folhas externas que acabei de colher, é assim que as colhemos aqui e é a terceira vez que colhemos, então estas foram semeadas no dia 2 de junho, transplantadas no dia 19 de junho, a primeira colheita foi há 10 dias, então é 8 de julho e a segunda colheita foi há 3 dias. Então basicamente o que estou dizendo é plantas bastante jovens e folhas possivelmente mais suculentas e doces. Vamos precisar da peneira novamente. Que alívio, né? Está saindo suco. Cor verde muito escura.
Gosto de aipo e alface. No momento não tenho aipo, mas seria bom para suco. Minha intuição é que vamos obter uma leitura talvez um pouco mais alto do que o que acabamos de obter no pepino, mas não estou esperando grande doçura. Mas esse é o ponto de fazer esses testes, é descobrir com alguns dos festivais de menor doçura como este. Acho que é particularmente interessante. Estou muito interessado em olhar isso agora e ver que é um refratômetro portátil. Você pode comprá-los online, não é caro. Outro difícil de ler. É bem verde na parte inferior, parece cerca de 3. Isso está dizendo 4.3. Nada mal, vou tentar, é uma boa forma de conferir. Para um sabor forte. Sim, definitivamente não é doce. Essa não é uma palavra que eu usaria para descrever isso. Mas tendo dito isso, digo que 4 em média por alface não é ruim. Faltam 2 dos que tenho aqui, groselha preta. É melhor colher groselha preta assim, pois esse galho não dará frutos no próximo ano, então é novo. Madeira que surge este ano, que até o momento em que dá frutos no próximo ano, será chamada de madeira de segundo ano. Os brotos novos de groselha preta deste ano dão frutos no próximo. E quão doces são elas? Obviamente depende. Tudo é doce à tarde. Estamos por volta do meio-dia agora para te dar uma ideia. O estágio de maturidade da planta também é um fator importante. Agora, em 18 de julho, após um verão quente e seco, espero uma leitura alta porque amadureceram bem na planta. Já tínhamos uma leitura alta antes, mas faz tempo que não meço e acho que será maior agora. Assim como alho e outros vegetais, o sabor fica mascarado pela acidez, especialmente com as groselhas pretas. Gosto muito de comê-las assim. Mas não é tão bom quanto comer uma maçã. Interessante. Sim, não tão alto quanto antes. 9.7 neste, mas este é um pouco mais alto, eu diria. 11, por volta de 11. Então, entre 10 e 11. Vou só compará-los. Eu acho que poderia ser um pouco de pop bem ali, dependendo de onde na planta você coloca a sua fruta e quão madura ela acontece de estar, porque no momento elas estão principalmente maduras. Quer dizer, eu estava tomando cuidado para colocar todas as pretas e não qualquer uma que estivesse mostrando um pouco de vermelho ou algo assim. Então, assim, quero dizer, são frutas lindas no momento. Ainda assim, 10 é bom. Isso é equivalente à maioria dos tomates cereja, por exemplo. E a última coisa que eu quero tentar é algo muito diferente. Foi ideia do Adam. Nós passamos por lá e eu disse o que ia fazer e ele disse: "Ei, por que não tenta a flor de hisopo de anis?" No entanto, acho que será difícil fazer isso no dispositivo digital, porque para obter suco suficiente dessas pequenas flores, eu não conseguia suportar colher, mas na verdade porque não há tantas nas plantas e isso parece meio sacrilégio esmagar flores só para testar sua doçura, mas dizem que era conhecido por isso. Vamos ver. Essa não foi uma boa ideia. É muito, muito seco. Parece seco até. E não tem nada saindo daí. Vou fazer um teste manual. Seria realmente interessante obter uma leitura para isso. Tem muito anis, honestamente bastante pungente. Por trás disso há uma certa quantidade de doçura encantadora. Então tem um que eu esqueci, como pude esquecer, o milho doce. A dica está no nome.
quão doce será o milho doce. Então esta é uma espiga que acabei de colher. Não é a mais madura, como você verá. Muitos dos grãos estão apenas começando a ficar amarelos. Mas nesta fase pode haver uma certa deliciosa doçura leitosa. E eu vou apenas tirar alguns, cortar alguns para ver o que podemos tirar e medir. Então, talvez alguns estejam se perguntando, como eu, se isso já não parece meio áspero. Claramente, eu não estou em um laboratório. Eu não estou, talvez, indo tão limpo nesses amostras, sabe? Não diria que é a contaminação cruzada, mas, por exemplo, não tenho tempo para secar totalmente cada dispositivo, então pode restar um pouco de umidade. Minha sensação é que é muito pouco, né? Eu tenho 2 panos secos ali e o clima está seco, está quente, então eu estou feliz. Mas essas não são leituras científicas precisas, sabe? Elas são para dar uma ideia, eu diria uma ideia fascinante, e elas variam muito. Tudo bem, olhe para aquele belo líquido leitoso saindo do milho doce. Então vamos ver. Isso está indo. Eu me pergunto se você tem uma ideia do que possa ser e... O nome sugere que é doce, mas isso depende do estágio de maturidade da espiga. Se colher tarde, ela perde a doçura e fica amilácea. A doçura se desenvolve no início e diminui depois. Essa é difícil de ler, mas parece bem alta, em torno de 13. É difícil pela leitosidade do suco, está marcando 10,3. Diria mais, mas vamos rever. Sim, minha sensação é que eu pensei que o que vou fazer é que eu tinha um pouco de sólidos ali. Se isso pode influenciar a leitura um pouco, se eu agora colocar o suco puro daqui, checar se a leitura muda. Pode ser mais claro, né? Ainda não está tão claro, talvez por causa da luz do sol, né? Isso está melhor, bloqueando um pouco o sol do dispositivo. Para mim isso é 12,5. E esse estava dizendo 10,3, então... Bem, tem um sabor realmente agradável. Quer dizer, além do açúcar que tem ali, que é bom, o sabor do milho doce. Você pode comer milho doce cru. É um lanche maravilhoso. Sabe, se você estiver no jardim, pegue uma espiga e morda, como fazem os animais. Para mim, isso é fascinante e espero que tenha achado interessante. Autômato de refrigeração portátil recomenda calorosamente o dispositivo de café para os olhos. Aquela empresa desenvolveu a partir de suas medições para medir café e coisas, mas é mais para frutas e coisas mais doces, leitura instantânea de inteligência artificial. Você sabe, eu usei isso por muito tempo. Você obtém uma leitura muito visual. A única que é difícil, ou uma em particular, foi o alho. Porque simplesmente não vai autossuficiente, não vai acima de 35, nunca imaginei isso para um vegetal, mas é bom embaixo. E eu fiz coisas como aipo, que saem em média 4. Então, alguns dos baixos são interessantes. O alho poró, as folhas verdes do alho poró eram 4. Então, há açúcares em muitos vegetais. Eu não acho que eles precisam ser 12 para resistir a pragas, mas você pode ter uma escala deslizante. E tijolos não é o fim da história nutricional para mim. São todas as outras coisas também, mas é uma das mais interessantes que você pode medir.